Mesmo casada, eu continuei trabalhando fora, a fim de ajudar meu marido, porque estávamos casadinhos de novo e queríamos fazer o nosso pé de meia o mais rápido possível. Comprando um terreninho, erguendo a nossa casa própria. Neste meu serviço, tinha muitas amigas, muitas colegas, e entre elas, uma mais chegada, Adélia. Adélia eu já conhecia antes de começar a namorar. Depois que eu conheci o César e com ele comecei a namorar, mesmo assim nunca me distanciei dessa amiga, que por muitas vezes participou até mesmo de passeios com a gente em fins de semana, vinha sempre em casa. Nós éramos amigas de tal forma que confidenciávamos os nossos segredos. Quando eu estava para me casar, Adélia me falou que eu era uma garota de sorte, porque finalmente havia encontrado um rapaz bom mesmo como César, que encarou o romance a sério, tanto que eu já estava agora para me casar com ele, com menos de 2 anos de namoro. E ela, no entanto, nunca havia tido sorte no amor. Vários namorados, chegou a ficar noiva por 2 vezes. Mas o que os caras queriam era só tirar proveito. E, portanto, ela estava sem esperanças de um dia se casar. E quando ela dizia essas coisas, até lágrimas rolavam dos seus olhos. Percebia-se que ela era uma pessoa inconformada com o seu destino. Primeiro, ela olhava para mim e dizia: você sim teve sorte. Você sim encontrou a pessoa certa. Ó, em 2 anos de namoro e noivado, já vai se casar. E eu que já tive tantos namorados. E eu que já fui noiva 2 vezes. Tá aí, sozinha, sem ninguém. E ela manifestava uma certa revolta, para dizer sinceramente, inveja em relação ao meu noivado com o César. E conversando com algumas outras amigas, colegas de trabalho, muito confidencialmente, eu falava que a Adélia parece que sentia uma certa dor de cotovelo, um certo ciúme da minha felicidade, uma certa inveja do casamento que em breve iria acontecer. Eu conversava com algumas amigas, com as outras colegas, e então elas diziam: tome cuidado, tome muito cuidado, porque gente assim acaba prejudicando a gente. Mas eu nunca liguei para isso. Achava isso uma bobagem. Acha que alguém vai atrapalhar sua felicidade? Acha que alguém, sabe, por não ser feliz, vai estragar a tua alegria? Chegou o dia do meu casamento. Enquanto eu caminhava pelo corredor da igreja, de braços com meu pai, olhando de um lado, de outro, sorrindo para uma, sorrindo para outra, sorrindo para um, sorrindo para outra, amigos, amigas, colegas, eis que eu me deparo com Adélia. Ela me olhou com um olhar tão esquisito, mas com um brilho tão diferente quando eu estava passando por ela, mas um olhar tão estranho que, sinceramente, eu parei de caminhar e fiquei com o meu olhar fixado no olhar dela. Eu me senti assim como que hipnotizada. Papai não entendeu nada e começou a me puxar e disfarçadamente sussurrou: vamos, filha, caminha pra frente. O que é isso agora? O que está acontecendo? Só então parece que eu despertei e continuei rumo ao altar. Só que uma coisa, mesmo olhando de um lado e de outro, eu teimava dar uma olhadinha para trás, na direção onde estava essa minha amiga. E a minha cabeça ficou pesada. As minhas pernas, olha, pareciam, a partir daquele momento,
estarem amarradas, presas. Quando eu cheguei no altar e meu noivo recebeu das mãos do meu pai, eu por 4 vezes, enquanto o padre celebrava o matrimônio, celebrava o casamento, eu abri a boca como se estivesse com sono. Nossa! A sorte é que eu estava com o buquê, e então sempre que eu tinha aquela vontade de bocejar, aquele sono, eu colocava o buquê assim disfarçadamente na frente do meu rosto. Papai, que desde que eu dei aquela parada estranha no corredor da igreja, ele me observava. Ele estava preocupado. Algo estranho estava acontecendo comigo ali naquele momento. Mas, com tudo isso, o casamento aconteceu. E agora era a hora dos cumprimentos no salão da igreja. E eu não via a hora de tudo acabar, porque eu estava com a minha cabeça pesada, doendo, e eu só não queria preocupar o meu marido, agora meu marido, e nem queria também preocupar o meu pai, que já estava de olho em mim. Após receber os cumprimentos, inclusive o desta amiga, que foi uma das últimas a me cumprimentar, saímos do salão e fomos para casa, onde nós ofereceríamos uma recepção assim para os mais chegados da família, para familiares e os mais chegados. E entre os mais chegados, amigos e amigas, colegas de trabalho, esta amiga, Adélia. E seria uma recepção meio rápida, porque em seguida já viajaríamos para a nossa lua de mel. Por volta de 10 da noite, eu e meu marido César agradecemos a todos que nós tínhamos que ir embora. Nós íamos de carro, iríamos pegar uma estrada. E eu, assim que entrei no carro para ir para a lua de mel, me senti bem de novo. Não sentia mais aquela dor de cabeça, não sentia mais aquele peso no corpo. E após uma semana, voltamos de viagem. E aí começamos a vida em comum em nossa casa. César, um marido maravilhoso, carinhoso, e eu muito, muito feliz ao lado dele. Férias dele, minhas férias, as nossas férias terminaram. E voltamos, cada um no seu trabalho. O reencontro com as amigas, o reencontro com os colegas lá no serviço e, claro, com ela, Adélia, que quando me viu entrando na sessão, já correu para me abraçar e querer saber tudo sobre a minha lua de mel. Como foi? Conta. Mas que coisa incrível. Ela veio toda alegre, toda contente para me abraçar e querendo saber tudo, só que na hora em que ela me abraçou, foi ela me tocar e pronto. Eu já senti uma espécie de agulhada na minha cabeça. E dali para frente, aquele peso na cabeça, um arrepio por todo o corpo, exatamente igualzinho eu senti no dia do meu casamento ao entrar na igreja. Mesmo assim, eu me esforcei para manter o sorriso. Sabe, afinal estou voltando da lua de mel, estou voltando das minhas férias, nas quais eu me casei. Então, eu procurei me esforçar, me manter alegre. Só que aquele mal-estar durou e durou o dia todo. À noite, quando César veio me buscar no serviço, eu não estava bem. E ele se preocupou. Quis saber o porquê que eu estava daquele jeito. E aí eu resolvi me abrir e contar tudo para ele, desde o dia do nosso casamento. Coisa que ele não sabia, que eu não tinha falado. César então me abraçou e falou que era para parar de esquentar a cabeça. Tira isso da cabeça, isso é bobagem, meu amor. Mas que coisa mais maluca. Que isso? Você acha que uma amiga como a Adélia, sabe, vai te trazer esses problemas que você está sentindo aí? Isso é da sua cabeça. Não há nada de errado
com essa sua amiga. Pode acreditar. É impressão sua, alguma coisa que tá te impressionando em relação a ela, só isso. E aí, ele me abraçou e me beijou e disse que eu era a sua esposa adorada. E tudo o que interessava é que a gente se amava muito e ponto final. Com essa força, com esse encorajamento que César me passou, me deu, eu realmente procurei esquecer aquelas coisas ruins. E por um bom tempo eu não tive mais nada. Eu me aquietei, como se costuma dizer. Deixei de pensar, sabe, qualquer bobagem. Os dias estão passando. Os meses estão passando. E eis que fiquei grávida. Engravidei. César ficou tão feliz, tão contente com a notícia, que resolveu fazer até um churrasco para comemorar. E vieram pessoas da minha família, da família dele também. Quanto à firma, quanto à empresa, eu não revelei nada. Eu ia esperar mais um pouco, sabe? Eu ia esperar mais um tempo. Mas foi uma das minhas colegas que, quando eu estava de 3 meses, me pressionou, porque ela estava desconfiada de que eu estivesse grávida. E aí não teve jeito senão contar para ela e para todas elas, amigas e colegas. E aí foi só abraços. Parabéns, parabéns, futura mamãe, parabéns, parabéns. Adélia, que estava entrando neste momento na sessão, naquele instante, ao ver aquele alvoroço do pessoal me abraçando, dando parabéns, quis saber do que se tratava. E uma delas já foi dizendo: Adélia, vem cumprimentar a futura mamãe, Adélia. Olha a barriguinha da Tereza, vem ver, olha só a barriguinha da Tereza, vem beber por aí. Adélia, mais que depressa, veio para perto e me abraçou. Parabéns, parabéns, parabéns. E outra vez, no que fui tocada por ela, o arrepio pelo corpo todo e a agulhada na minha cabeça. Tudo o que eu queria era me livrar dela. Adélia me fazia mal. Não era coisa da minha cabeça. Ela me fazia mal mesmo. Quando ela ficava sabendo de alguma novidade boa ao meu respeito, olha, não tinha jeito. O mal-estar vinha. Neste dia em que a minha amiga, uma das amigas, descobriu que eu estava grávida, ela me fez confessar a gravidez. Horas depois, a dor de cabeça que eu estava sentindo depois que a Adélia me abraçou, a dor de cabeça estava tão forte, que eu precisei ser levada ao ambulatório. O médico me examinou e não achou nada. Nada. Pressão boa, sem nenhum problema. O que está acontecendo? Sem febre. Tá tudo bem com você. Mas de qualquer maneira, vai para casa e repouse. Vai para casa e o médico recomendou repouso. Só isso, porque não constatei nada em você, tá tudo bem. Não há o porquê você está sentindo essa dor de cabeça tão forte. Mas então vai para casa e repouse. Só isso eu vou receitar para você. Repouso, tá bom? Eu fui para casa. Meu marido veio me buscar e o resto daquele dia eu fiquei na cama, conforme orientação médica ou conforme ordem médica, repousando. À noite eu já estava bem de novo. Mas eu não ia voltar ao trabalho no dia seguinte, não. Eu ia dar um tempo. E entrei com um pedido de licença de 1 semana. E assim, a minha gravidez seguiu normal. Mas eu não tinha mais vontade de encontrar a Adélia. Ela ligava para minha casa para saber de mim. Eu não atendia. E eu pedia ao César que desse uma desculpa qualquer. Mas nem no telefone eu queria falar com ela. Mas o período de licença de 1 semana terminou e eu precisei voltar.
Só que eu procurava evitar a aproximação com a Adélia. Eu não queria que ela tocasse um dedo em mim. E ela notou o meu distanciamento, ela percebeu. Mas ficou na dela. E os meses vão passando. Até que finalmente chegou o período de eu me afastar da firma para ganhar o meu neném. E dei graças a Deus. A Adélia veio em casa para se oferecer para me ajudar nas tarefas de casa. Eu agradeci muito, mas olha, não, muito obrigado, Adélia, muito obrigado. Agradeço mesmo a sua boa vontade, mas muito obrigado. Só que meu marido entrou no meio e disse: "Ô, amor, a ajuda que a Adélia está te oferecendo, poxa, é muito bem-vinda, é muito útil. Qual o problema ela vir aqui te ajudar nesse momento em que você está prestes a ganhar o neném?" Eu olhei bem para o meu marido, mas como ele é maravilhoso, ele é super marido, eu engoli a seco e não pude falar mais nada. A Adélia saía do serviço e já vinha direto para minha casa e ajudava mesmo. E algumas vezes até ficava para dormir caso eu precisasse de alguma coisa. E assim foi durante esta semana que antecedeu o nascimento do bebê. Quando então César e ela me levaram à maternidade. No caminho, ela me fez prometer que eu daria a criança para ela batizar, porque ela queria ser madrinha de qualquer jeito do meu filho. E eu e meu marido não tivemos como dizer não. Não, claro, Adélia, claro. Quando nascer, na hora do batizado, nós vamos convidá-la para ser madrinha. E o meu bebê nasceu. Uma linda menina. César, meus pais, os pais dele, todos estavam na expectativa. E chega a enfermeira e anunciou: o bebê nasceu. Nasceu sã, perfeita, linda. Foi aquela alegria. César, horas depois, quando eu já estava no quarto, entrou trazendo flores para mim. Toda a família naquela festa. Agora era a enfermeira trazer o bebê e mostrar o bebê para todos. E a enfermeira trouxe a pequena, trouxe a minha menina. Todos com aquele carinho, querendo ver o rostinho, querendo ver com quem parece, se com um, se com outro. E quando chegou a Adélia, eu notei aqueles olhos com aquele brilho tão forte, aquele brilho que eu vi lá na igreja, que de novo senti uma agulhada na minha cabeça. E um fato impressionante aconteceu. A nenê, que estava dormindo, quietinha, começou a chorar e a se virar de um lado para outro nos meus braços. Olha, foi então que eu pedi que todo mundo saísse do quarto, inclusive o meu marido, inclusive o César. Por favor. E uns 5 minutos depois, a minha filha ficou quietinha de novo, se acalmou e dormiu. Eu estava abalada, assustada com aquilo. E mandei que chamassem o meu marido no quarto, só ele. E muito nervosa, eu pedi: amor, pelo amor de Deus, não deixe a Adélia chegar perto de mim. Amor, eu tô te pedindo, nem permita que ela chegue perto do nosso bebê, pois algo de muito estranho, sei lá, existe nela. Alguma coisa estranha ela traz com ela carrega com ela. E uma demonstração disso, não sei se você percebeu, foi quando ela se abaixou para olhar a nossa filha. A menina desandou a chorar. Sem contar, César, a agulhada de novo na minha cabeça. César, olha, para me acalmar, pois eu estava realmente nervosa, ele concordou que, de fato, alguma coisa acontece quando a Adélia chega perto de mim, e agora perto do bebê. E disse que tudo seria feito como eu estava pedindo. E quando eu tive alta, e a Adélia soube que eu tive alta,
veio para uma visita em minha casa. Só que César falou que eu e a neném estávamos dormindo e agradecia a visita, mas que ele não ia nos acordar. Assim foi um dia. Assim outro dia ela veio, mais outro dia ela veio. E ele sempre dando uma desculpa. E ela começou a desconfiar que eu não estava querendo recebê-la. Sempre que ela vinha, trazia um pacotinho, era um presente para nossa neném. Mas ela queria me entregar pessoalmente. Então, para não ser indelicado mais uma vez, para não ter que, ficar mais uma vez dando uma desculpa, meu marido me convenceu. Recebe ela de uma vez, recebe logo o presente que ela quer dar para a neném e acabou. Então, nesta visita que a Adélia fez, ela entrou. Não tinha mais jeito. Já tinha dado 1000 desculpas e ela não desistia. E a Adélia veio para o meu quarto com o meu marido e me deu o presente para a neném. E abre o pacote, abre para ver se você gosta. Abre, vamos ver. E eu então abri o pacote e era um macacãozinho e uma blusinha vermelha, bonita por sinal. Eu agradeci e já ia guardar. Não, eu quero... Olha, o meu sonho é ver a neném vestida com essa roupinha. Veste nela só para ver se fica realmente bonito. Vamos, faz isso. Eu não queria vestir a menina com aquela roupinha. Eu não queria, mas ela insistente, até que mesmo contrariada para acabar logo aquilo, eu acabei vestindo a roupinha na neném. Não dá para acreditar. Foi eu vestir minha filha com aquela roupinha e pronto. A menina apronta um berreiro. A menina se esperneia. A menina grita e deu o que fazer para ela parar. Eu, de novo, naquele estado de aflição, me arrependi tanto de ter feito aquilo. Devia ter expulsado a Adélia. Eu não quero presente de coisa nenhuma. Acreditem, a menina até então estava ótima, sem nenhum problema, pois à noite deu febre. Ela não aceitava mamar, ela parou de mamar. E eu e César corremos com ela para o médico. Corremos para o médico, para o pronto-socorro. Para se ter uma ideia, a minha filha precisou inclusive ficar internada. Só que não achavam o problema. E eu, desorientada, recorria a tudo que podia. Até que alguém me indicou um senhor muito idoso. O nome dele Antônio, mas era chamado de Seu Tonho. Só que ele de há muito não recebia mais ninguém devido aos problemas de saúde dele. César achou ruim comigo. Não era certo a gente incomodar uma pessoa nessas situações. Há muito esse homem com problemas de saúde, já de muita idade, mas eu queria porque disseram para mim que o Seu Tonho era uma dessas pessoas maravilhosas, que ela era capaz de curar qualquer problema de quebranto, de olho gordo, de inveja, E eu quase que implorei a César que conseguisse que a gente fosse atendido pelo Seu Tonho. Diante do meu desespero, César, que não acreditava muito nessas coisas, a verdade é essa, César não acreditava nada nisso. Bom, mas de qualquer maneira, ele chegou até a casa do Seu Tonho. E fomos atendidos pela irmã. Seu Tonho, um senhor negro, já de muita idade. Até uns 5 anos atrás, ele fazia benzimentos. Ele atendia as pessoas que o procuravam. Mas de 5 anos para cá, ele já não atendia mais ninguém, devido ao seu estado de saúde. A irmã do Seu Tonho pediu desculpas para a gente. Explicou que o seu irmão não atendia mais. E já há alguns anos estava muito doente, cansado, inclusive ele está paralítico. Ele só vive em cima de uma cama. E que a gente desculpasse, mas olha, é impossível. Só que eu não desisti.
Diante da situação, eu contei para ela do meu desespero. Meu bebê internado, só coisas ruins estavam acontecendo. E eu tinha medo de perder minha filhinha. É um desespero de mãe, mas eu tenho medo. Eu chorei muito na porta daquela casa humilde. E a irmã do seu Tonho entrou e voltou. Conversou com ele e voltou. E disse: olha, dessa vez, somente dessa vez, ele vai atender, vai ser possível atender. E mandou então que a gente entrasse. E nos levou até o quartinho onde estava seu Tonho. Antes que a irmã falasse alguma coisa, ele pediu que ela o ajeitasse, o sentasse ali na cama e recostado no travesseiro, sentado agora na cama, nos disse com uma voz tão rouca e fraquinha: o tormento na vida derruba qualquer um. Quanta perturbação na vida de vocês, meus filhos. Mas não chorem, não se desesperem. A criancinha vai viver e vai voltar para casa com a graça de Deus. É pessoa que frequenta a casa de vocês. É amiga que não se conforma com todas as bênçãos que você... E apontando para mim, ele disse: que você recebeu, que vocês dois estão recebendo, principalmente o casamento, sendo felizes, e atingiu essa inocente e frágil criancinha. Tudo de ruim que era para cair em cima de vocês foi pro bebê. Mãe, me dá uma pecinha de roupa da menina. Me dá uma pecinha de roupa dela. E eu, assustada com tudo aquilo, meu marido que não acreditava no que ouvia, afinal, como aquele senhor que nós nunca vimos antes podia saber de nossas vidas, do que estava nos acontecendo? Eu rapidamente abri a minha bolsa e tirei uma camisetinha de minha filha e entreguei ao seu Tonho. E iria começar ali, naquele momento, um trabalho para que a inveja fosse destruída. Me dê uma pecinha de roupa da menina. Me dê uma pecinha de roupa dela. Eu, assustada com tudo aquilo, meu marido não acreditando no que ouvia. Afinal, meu marido era descrente disso tudo. Como aquele senhor que nós nunca vimos antes podia saber de nossas vidas, do que estava nos acontecendo? Eu rapidamente abri a minha bolsa e tirei uma camisetinha de minha filha e entreguei a ele. O seu Tonho pediu então que a irmã providenciasse algumas coisas que ele precisava. Água, um copo de água, sal grosso, o rosário, vela branca, um ramo de alecrim, incenso e uma toalha pequena branca. E mandou eu colocar a pecinha de roupa da minha filha em cima da toalha, sobre a toalha branca. Misturou o sal na água e ele pediu que eu e o meu marido segurássemos juntos, com as nossas mãos uma sobre a outra, aquela vela acesa. Nossas duas mãos segurassem aquela vela acesa e o incenso já estava queimando. E então, com o alecrim embebecido naquela água, ele começou a jogar em forma de cruz os respingos da água.
Seu Tonho, então, como que muito concentrado, sério, começa a rezar de olhos fechados. Só entendemos o começo da oração. Ele rezava de um jeito diferente, de um jeito meio cantando, aquela voz rouca, fraca. Só entendemos de verdade o começo da oração, porque depois ele começou a rezar de um jeito que nós não entendíamos mais. Pai Todo-Poderoso, minha Nossa Senhora, desfaz, corta o mal contra essa família, liberta a criancinha e devolve a eles. Vós que tudo pode com seu poder sobre tudo no universo. Pai poderoso, Pai criador, Pai bondoso, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, misericordiosa. A partir daí, ele passou a falar de uma forma que a gente não entendia mais. E essas orações, como eu disse, eram recitadas em forma de um canto. Tipo assim como os índios fazem quando estão invocando os espíritos. Ele soltou de nossas mãos e com aquela água com sal, ele salpicava a camisetinha de nossa filha, sempre em forma de cruz. E isso durou mais ou menos uns 5 minutos. Numa linguagem que ninguém mais entendia nada, o seu Tonho continuava a rezar daquele jeito, que era um tipo de canto invocando espíritos. Quando então ele abriu os olhos. Estava cansado, muito cansado, a ponto de pedir que nós o deitássemos de novo. Ele, que estava paralisado da cintura para baixo, juntamente com a sua irmã, meu marido e eu, o ajudamos a se recolocar na cama. Mas o que nos chamou a atenção é que o seu Tonho estava com uma expressão de alegria, de felicidade. E agora deitado, acomodado, depois, vamos dizer, daqueles momentos tensos de oração, tensos em que ele cortava ali a inveja, ele estava como que satisfeito. Vão com Deus, meus filhos. O mal já foi cortado. Quando chegar no hospital, troque a roupinha da vossa filha. Vista nela esta camisetinha. Não esqueçam, tá bom? Vão em paz com Nossa Senhora, que ela vai erguer a criança com o poder de Deus, o Pai poderoso. Não aceitem mais presentes para a filha de vocês, desta pessoa, desta amiga. Podem até pegar, mas não vistam nela. Doem para alguma mãe pobrezinha, porque aí nenhum mal vai pegar na criancinha estranha. Podem pegar o presente, mas não vistam na menina de vocês. Tá bom, meus filhos? Vão com Deus. Vão em paz. A inveja foi quebrada. Meu marido quis gratificar o seu Tonho. Quis dar um dinheiro para ele como forma de agradecimento por ter nos atendido. Porém, ele não aceitou. E não aceitaria jamais que nós dessemos essa ajuda
ao primeiro pedinte que fosse criança que encontrássemos em alguma esquina. E assim meu marido fez. Andamos a algumas quadras e avistamos uma criança. Aliás, 3 crianças. E o meu marido, aquilo que ele teria dado para o seu Tonho, deu para essas 3 crianças. E essas crianças ficaram muito felizes. E nos disseram: Deus abençoe, tio. Deus abençoe, tia. Deus os acompanhe e que Nossa Senhora proteja vocês. E nós respondemos: Amém, amém, amém. Chegamos no hospital e já pedi à enfermeira que eu queria ver a minha filha, que eu queria colocar na minha filhinha a camisetinha nela, aquela camisetinha. E a minha filha não estava nada bem, inclusive tomando soro no pezinho. Encontraram uma veia no pezinho e era ali que ela estava tomando soro, pelo pezinho. Agitada, chorando muito. E com a ajuda da enfermeira, eu troquei a minha filha e coloquei a camisetinha. E fiquei com ela nos meus braços um pouquinho, já que ela estava tomando soro. E que coisa linda! E que coisa sublime aconteceu naquele momento. Minha filha, de repente, parou de chorar. Ela sorriu para mim. A enfermeira se espantou com aquilo, não entendeu nada e pegou a menina do meu colo e colocou de volta no bercinho. E dali a pouco passou a medir a febre da criança, a febre da minha filha. E ela se surpreende com a febre absolutamente normal. A febre tinha baixado. E um detalhe, a menina não geme mais. A menina não está gemendo mais. O que está acontecendo? A enfermeira, então, espantada, admirada, porque afinal, minutos atrás, a minha filha estava tão ruinzinha, mas tão ruinzinha, que eles estavam até com medo da situação se agravar. Que a enfermeira me diz: mãe, eu tô espantada com o que eu tô vendo, mas experimenta dar o peito. Do jeito que tá, vamos ver se ela aceita o leite. Foi impressionante. Na hora em que eu dou o peito, a minha filha, sabe, ela pegou com tanta força que sugava com uma vontade, como se estivesse morrendo de fome. Logo, aquela enfermeira comunicou o fato ao médico. E vieram os dois. 2 médicos. Eles ficaram surpresos com tudo aquilo e já mandaram tirar o soro da veia do pezinho. Minha filha não tinha mais febre. Minha filha não chorava. A minha filha só ria. Só estava rindo pra gente. Foi algo tão maravilhoso que eu e meu marido, nós não nos contivemos e choramos. Abraçamos a enfermeira, abraçamos os 2 médicos e choramos. Choramos sem parar. Mãe, a continuar assim, a sua filha vai ter alta ainda hoje, porque inexplicavelmente ela mudou da água para o vinho. Ela está ótima. Nem eu, nem meu colega aqui entendemos o que aconteceu. Vocês chegaram com a menina muito ruim, que estávamos preocupados. E agora o quadro da bebê é outro. Ela está muito bem. Provavelmente ainda hoje vai receber alta. De fato, na tarde daquele mesmo dia, com aquela equipe de médicos ainda surpresos com o fato, tivemos autorização para trazer nossa filha de volta para casa. Antes dela sair, examinaram mais uma vez, mediram de novo a temperatura e tudo absolutamente normal. Ela sorria para os médicos, ela sorria para mim, sorria para o pai, sorria para a enfermeira. Uma gracinha. Um fato tão extraordinário que não esquecemos jamais.
essa camisetinha que aquele homem de Deus, o seu Tonho, rezou, benzeu, eu guardei com muito carinho e tenho até hoje como uma relíquia de uma graça tão grande e importante que alcançamos em nossa vida. Deixei a firma, só passei a me dedicar à minha filha, ao meu marido e à minha casa. Aliás, mudamos daquele lugar. Conseguimos comprar o terreno tão sonhado e hoje Marina, com seus 5 aninhos, tem uma saúde de ferro. Quanto àquela amiga, Adélia, nos afastamos por completo desde aquela época. E não foi ela quem batizou a minha filha. Ela não servia para isso. Eu jamais permitiria que ela batizasse Marina. Eu passei a ter medo dela. E nessas condições, jamais Adélia poderia ser minha comadre. Jamais poderia ser madrinha de Marina. Meu marido e minha filha, e eu, somos muito gratos ao seu Tonho. Esse senhor abençoado por Deus e em nome de Deus e de Nossa Senhora, quebrou a inveja que poderia ter custado a vida de nossa filhinha. Seu Tonho faleceu. Foi para Deus há 3 anos atrás. Mas eu tinha essa dívida para com ele, essa dívida para comigo mesma. Lembrar dele, contar a história dele. Um homem que nos ajudou, mesmo estando paralítico, em cima de uma cama, e há 5 anos sem atender, ele sentiu o chamado de Deus e pediu para que nós entrássemos. E com sua força, com sua fé, com o seu poder, junto a Deus e a Nossa Senhora, quebrou aquilo que estava destruindo a vida de minha filhinha, a inveja. Obrigado, seu Tonho. Essa carta é uma homenagem ao Senhor. E um muito obrigado de todo o meu coração. Meu e também do meu marido, César. Que saudade de você. Mais uma história que a vida escreveu. O que a inveja é capaz de fazer. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.
stars tonight.